Evangelho de João, capítulo 6, versículos do 53 ao 67. João 6, do 53 ao 67. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-os? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós colocamos a palavra nessa noite diante de Ti. Eu me submeto à Tua vontade, Espírito Santo, e eu te peço, fala com cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite, seja através da internet, seja aqui na igreja, mas que o Teu Santo Espírito possa alcançar cada ouvinte da Tua palavra nessa noite, para que saiamos da condição de ouvinte, mas possamos encerrar essa noite como dispostos a sermos praticantes da Tua palavra. Para isso, que haja no nosso coração a disposição de receber e ser transformados, e ser corrigidos, e ser ensinados. Pai amado, libera os Teus anjos neste lugar, que haja liberdade para que a Tua voz seja ouvida, que diminua eu, Senhor, para que a Tua vontade seja feita nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse a vocês, dentro desse processo de arrependimento e morte que nós experimentamos nos últimos dias, eu tive a oportunidade de viver de forma bastante intensa isso na minha vida. E isso me trouxe uma série de reflexões. E isso me trouxe também dias bastante tristes. Houveram dias muito tristes nesse período. E eu me lembro de um desses dias, quando nós estávamos iniciando o período de arrependimento, que eu tive uma experiência interessante. Meu filho me pediu para que eu abrisse para ele uma conta no Facebook. E durante muito tempo eu relutei, achava, como acho que criança não deve estar hoje na internet, pelo nível de exposição que tem. Mas enfim, criei para ele uma conta controlada, onde eu posso estar monitorando, eu sei quem são os amigos e fico meio que no controle para que ele possa ter contato, principalmente com alguns amigos que ele tem feito, filhos de pastores, que são de outras cidades, que às vezes não tem como se comunicar e se torna um veículo de comunicação. A gente não pode deixar eles alienados disso, mas tem que ter um cuidado e um controle.
E no primeiro dia que eu criei a conta dele, nós tínhamos uma reunião aqui na igreja de ministério. E ele falou assim, e eu deixei ele na casa dos meus pais, ele falou: pai, eu posso ficar no Facebook? Eu falei: pode, você pode ficar. Só que se tiver alguma conversa que você perceba que não agrada a Deus, você sai. Se você tiver alguma pessoa que entre e comece com qualquer papo furado, você sai. E eu vou confiar em você, porque eu não vou estar aqui do teu lado monitorando, e você pode entrar enquanto eu não estiver aqui. Ele falou: tá bom. E vim para a reunião. E no meio da reunião na igreja eu resolvi entrar no Facebook com a senha dele, né? E para minha surpresa, ele estava no meio de uma conversa e uma menininha da escola começou com um papinho furado lá, de alguma coisinha de namoro, papapá. Ele falou assim, a primeira palavrinha que ela falou isso, ele respondeu assim: eu preciso sair, tchau. E saiu fora. Mas naquele momento meu coração se alegrou tanto. Eu achei tão bonitinho, você não tá perto, você não tá olhando, ele estava sozinho lá, e ele ter sido fiel e ter obedecido. Do mesmo jeito, hoje à tarde eu estava em casa, havia terminado a palavra, e daí fui assistir o jogo, né, do São Paulo, e estava lá deitado vendo televisão, e a Bruna chegou e falou assim: pai, posso ir brincar ali na quadra com as minhas amigas? Duas menininhas, né, do lado de casa. Eu falei assim: pode, são 4h30, 5 horas você entra. Ela falou assim: mas como que eu vou fazer? Eu falei: você pergunta para alguém. E daí eu dei uma cochilada no sofá, ela chegou, me acordou e falou: pai, que horas são? Eu falei: são 5 horas. Ela falou assim: ai, voltei em cima. Eu acho que ela perguntou para alguém e trouxeram ela aqui em casa exatamente no horário. E aquilo me encheu de alegria. Porque a Bíblia fala que quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca no muito. E assim também é como com os nossos filhos. Se eles aprendem a conquistar a confiança, se eu vou percebendo que eles estão entendendo o que eu estou ensinando, eu posso cada vez mais confiando mais coisas a ele, ainda que como crianças. Agora, qual é a grande tristeza de um pai? É quando você ensina algo ao seu filho e no momento que você libera e fala: agora vamos ver, e você vê agir completamente errado do que você ensinou. Quando você explica, e às vezes gasta anos, ou às vezes gasta meses, ensinando a palavra de Deus, e na hora da tomada de decisão, na hora que você está colocado à prova, faz completamente errado. E muitas vezes essas pessoas, eu não vou sofrer nada da consequência disso, mas dói o meu coração. Agora, se o meu coração dói, imagina o coração de Deus, que entregou seu filho, que pagou o preço. Todas as vezes que eu erro em alguma coisa, que eu frustro uma expectativa de Deus ao meu respeito, eu fico profundamente triste, porque eu sei que Ele confiou algo a mim e eu não fui fiel. E eu vejo pessoas, às vezes, tratando os ensinamentos, as palavras de Deus com uma banalidade. Como estava até conversando esses dias com o Daniel, com meu cunhado, falei assim, há 10, 15 anos atrás, e as pessoas mais antigas, então 20, 30 anos atrás, quando você falava que alguém era crente, que alguém tinha um título ou um rótulo de evangélico, você fala assim, aquele cara lá é sério, né? Tinha-se até um respeito, porque era necessário pagar um certo preço, até pela cultura da época, pelas roupas, pelo jeito, pelo nível de renúncia que as pessoas que viviam o evangelho há tempos atrás tinham da sua vida. Agora, hoje em dia, a pessoa falar que é evangélico é como você se dizer frequentador de uma religião, mas simpatizante de muitas outras. As pessoas acham que podem vir à igreja e continuar com as mesmas práticas que possuíam. As pessoas se tornam simpatizantes da palavra. Então vem aqui, fala: eu gosto muito de ouvir você falar, apóstolo. Eu gosto muito da tua mensagem, posso ir na sua casa, na sua célula? Olha, eu quero dizer que eu não estou preocupado em agradar ninguém com a minha mensagem. Eu não quero me tornar simpático a ninguém.
Até porque o referencial que eu tenho de pregador, que é Cristo, quando se ouviam falar, falavam que palavra dura que ele tem. E muitos começaram a deixá-lo quando ele começou a apertar. E quando ele começou a apertar e as palavras começaram a levar as pessoas para uma área de conflito, restaram os 12, ele falou: se vocês quiserem podem ir também. Esse é o referencial, esse é o exemplo que eu tenho de mensagem. Porque desde que eu resolvi entregar minha vida ao Senhor, e 15 anos atrás, houve um preço que eu precisei pagar por isso, de perder amigos, de me expor, de ser muitas vezes envergonhado, de ser alvo de provocação, de brincadeira. Eu não tenho mais essa preocupação e nem tenho o propósito de usar o evangelho como ferramenta para agarinhar amigos. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em cumprir exatamente o que é a vontade de Deus na minha vida. E se a vontade de Deus na minha vida pode produzir transformação na sua vida, muito bem, caminhe comigo. Se a palavra de Deus na minha vida não produz transformação na sua vida, a não ser um sentimento, ai que gostosinho, por favor não ande do meu lado. Que legalzinho, que palavrinha bonitinha, porque isso me entristece. Porque eu acho que eu estou gastando meu tempo com alguém que está entendendo, e quando eu vejo na prática isso não está produzindo nada. Hoje está tão banalizado. O cristianismo está sendo levado de uma forma tão superficial, que nós somos motivo, muitas vezes, de gozação, de brincadeira. E o que dizer de ministério? Pessoas que são consagradas e que não têm, às vezes, o entendimento da seriedade que é o ministério. E as pessoas com relação aos ministros, pessoas que vêm buscar na igreja as suas realizações pessoais, massagem para a alma, como se a igreja fosse um local de autoajuda, de mensagens positivas. Para isso você pode adquirir alguns bons livros aos olhos do mundo, mas a igreja não pode se tornar esse lugar onde você sai do culto e fala assim: hoje a palavra foi bem legalzinha, estou mais animado para a semana, estava um astral legal. E você vê gente frequentando a igreja e falando esse tipo de coisa, e fica anos, sem mudança de vida, sem transformação, sem renúncia. Pessoas exigindo de pastores e líderes quase que um atendimento VIP. Olha, eu preciso do Senhor disponível 24 horas. A tua palavra tem que me agradar. A tua palavra hoje não foi muito boa. A oração do Senhor tem que estar disponível quando eu precisar. Meu amado, Jesus demorou 4 dias para ver o seu amigo que estava morrendo e que chegou a morrer. Que atendimento pastoral foi esse de Cristo que deixou Lázaro morrer ao ponto de cheirar mal? Se Jesus fosse pastor nos dias atuais, teria levantado uma polêmica na igreja. Onde você estava como pastor que deixou, o cara não era teu amigo, você foi atender os ricos e deixou o cara porque ele era mais pobre. Jesus nunca produziu um evangelho onde as pessoas tivessem que gerar dependência do ministro. Ele sempre produziu pessoas que, ao receberem o Espírito, poderiam caminhar com vida própria, como se fossem o próprio Cristo caminhando sobre a face da terra. Todo evangelho que procura gerar dependência de homem é um evangelho egoísta, cuja visão visa somente manifestar a vaidade de alguém. Agora, quando você procura produzir um evangelho que gere libertação nas pessoas, elas não estão acostumadas. Porque às vezes a cultura da religião gera um pensamento onde é mais confortável ter sempre alguém à tua disposição. E isso começou a me entristecer, porque eu comecei a perceber isso. O Espírito Santo começou a me mostrar isso.
Mas quando eu olho para Cristo, eu tenho um conforto. Porque enquanto as pessoas buscam reconhecimento, merecimento, isso pode funcionar muito bem em empresa. Na minha empresa eu procuro trabalhar com um PLR, com meritocracia, por mérito você sobe os degraus, você tem plano de carreira, mas no Evangelho não funciona assim. Você não tem que vir na igreja e procurar ser reconhecido. Você não tem que vir na igreja e ficar se comparando porque fulano de tal prega e eu não, porque fulano de tal faz isso e eu não faço. A igreja não é um lugar onde a meritocracia funciona. Eu faço mais, já estou aqui há tanto tempo e no plano de carreira eu já tinha que ser pastor e fulano de tal é consagrado e eu não sou. Não, a igreja não funciona dessa forma. A igreja, a base da igreja que foi concebida em Cristo é a graça, e a graça não pode ser compatível com meritocracia. A graça é o paralelo, a graça é o oposto do merecimento. A graça é o favor imerecido. Enquanto as pessoas vêm à igreja buscando reconhecimento, enquanto as pessoas vêm na igreja buscando justiça própria, vão sempre se frustrar. Porque aqui não é um lugar onde as coisas funcionam com esse tipo de regra. A regra do reino de Deus se chama graça. Não queira pôr Deus na parede com a sua retidão. Não queira pôr Deus na parede com a sua retidão e nem queira julgar as pessoas com a sua retidão. Porque fulano de tal brincou com o que não podia brincar, porque o apóstolo agiu de um jeito que não podia agir. E às vezes a gente se coloca num patamar de juiz, onde a gente consegue analisar a vida de todo mundo, e achar em todo mundo defeito, e achar em todas as pessoas erros, mas a gente não consegue olhar para a gente mesmo, e identificar o que precisa ser transformado. E a gente consegue passar às vezes 10, 15 anos dentro da igreja, insatisfeito, descontente, porque consegue achar um montão de coisa errada. Mas esse mesmo ambiente de 10, de 15 anos, onde está todo mundo errado, também é o lugar onde você está e não consegue ser transformado. Às vezes a gente se esconde através de uma carcaça de retidão, através de uma carcaça de fidelidade. Não, porque eu sou fiel. Não, porque eu sou íntegro. E com esse legalismo, a gente se acha no direito de julgar e analisar a vida das pessoas. Para você receber algo da parte de Deus, só é necessário uma coisa. E isso se chama arrependimento. Para você receber algo da parte de Deus só necessita uma coisa, que é morrer para si mesmo. Quando você entende que para o Evangelho, para que você nasça para Cristo, você precisa morrer, as coisas começam a ter sentido na sua vida. E esse processo de morte por qual eu passei, por qual a igreja atravessou, é um processo que transforma a tua visão do Evangelho. Por isso, muitas vezes a caminhada cristã é marcada por uma palavra que eu chamo, e a gente usa isso como símbolo do que aconteceu com Elias. A caminhada cristã é marcada por algumas cavernas. Lugares onde homens como Elias, como Daniel, como José, como João Batista, como Paulo, homens como eu, como você, precisamos passar obrigatoriamente para aprender a depender somente dele. Aprender que em muitos momentos da vida nós seremos incompreendidos, seremos julgados, seremos injustiçados, seremos abandonados por quem estava mais perto. Porém, ele jamais nos abandonará e ele é suficiente na nossa caminhada. Agora, quando você deposita muito expectativa no outro, você se frustra. Elias tinha exatamente esse sentimento.
depois de enfrentar os profetas de Baal, se manifestar como o salvador da pátria, ele é ameaçado por Jezabel e fica com medo e foge. E foge num cansaço pós-batalha, que eu e você já experimentamos. Você sabe o que eu estou falando, quando você passa muito tempo lutando por algo, e depois quando você consegue ter uma vitória, um latido de um cachorro te deixa com medo. Você fala assim, não aguento. Não é que você fica com medo, você não aguenta, você fala, de novo, anos lutando, parece que só eu que luto. Elias estava com essa sensação. Pô, enfrentei tanta coisa, venci esses homens, será que é tudo eu? Será que só depende de mim? E daí ele entra numa caverna, num local de isolamento, de confinamento. Mas o Senhor mostra a ele que ainda existiam 7.000 homens, 7.000 profetas. O Senhor mostra a ele que ainda havia um Eliseu a ser gerado através da vida dele. O Senhor mostra para ele que ele não era o fim do propósito, que ele era um meio para o cumprimento de um propósito, e que a vida continua, e que o reino tem que continuar caminhando, e que nós fazemos parte de um processo. Mas muitas vezes nesse processo, o peso, a carga dessa caminhada nos leva a um lugar que para uns é a caverna, para outros é o poço como José, para outros é a cadeia como Paulo, mas é um lugar onde você aprende a depender e a entender que o cristianismo é um lugar que você depende totalmente dele. Você nasceu, você foi gerado por ele, e a tua perseverança e a tua permanência está ligada à tua comunhão com ele. Você precisa, como cristão, nós precisamos, como cristãos, aprender a nos relacionar com as pessoas, não pelo que elas podem nos proporcionar. Quantas pessoas dentro da igreja se relacionando com outras por interesses pessoais, mas aprender a se relacionar pelo propósito que Deus deseja cumprir nas nossas vidas nos outros. Quando eu vejo que a minha vida pode acrescentar algo na vida de alguém, eu me aproximo. Quando eu vejo que a minha vida já não acrescenta nada na vida de ninguém, eu me afasto. E esse processo de se afastar muitas vezes gera dor, porque eu sei que Deus, quando me levantou como ministro, não gerou na minha vida um propósito de fazer coleguinhas e amiguinhos por onde quer que eu passe. Ele me chamou para transformação de vidas, e eu me aproximo de quem quer ser transformado. Quem não quer ser transformado, eu me afasto. Agora existem pessoas que caminham há anos somente com quem pode produzir algum interesse pessoal. Fulano de tal pode proporcionar, pode gerar para mim uma oportunidade, vou encostar nele. Ah, fulano de tal tem dinheiro, vou encostar nele. Toma cuidado, meu amado. O evangelho é um lugar onde Deus olha as motivações do nosso coração. Nem tudo que tem aparência de cristianismo agrada a Deus. Essa sua disponibilidade, essa sua amizade com todo mundo, tem que ver o que está no teu coração. Porque se você não tem a disposição e a coragem de falar o que está de errado na vida das pessoas, você está sendo conivente com o erro de quem está do teu lado. Deus não precisa levantar amigos, Deus precisa levar homens e mulheres corajosos ao ponto de confrontar a vida das pessoas. Veja a vida dos homens e mulheres de Deus na palavra. Veja a vida de João Batista, veja a vida de Paulo, veja a vida de José, veja os confrontos que esses homens passaram por se manterem fiel à palavra. Não se preocupe se as pessoas com quem você falar não te compreenderem. Se preocupe em ser fiel à palavra. Eu não estou propondo para ninguém uma vida de grosseria. Não é isso. Ah, comigo é assim, eu falo na cara. Não, não é isso. Mas com amor, você pode apresentar a verdade. E você pode falar, isso está errado na sua vida. E se mesmo com amor essa verdade manifesta não for recebida, se afaste.
Não podemos nos acostumar com uma vida superficial, com amizades superficiais. E esse tipo de situação que nos está proposta como cristãos não pode gerar em nós murmuração, sentimento de comiseração. Esse é o processo que nos fará semelhante a Cristo. Fala para quem está do teu lado, esse processo te fará semelhante a Cristo. Ele também foi incompreendido, ele também foi abandonado, ele também foi tido como alguém que ministrava palavras duras. Mas quando você experimenta comer da sua carne e beber do seu sangue, você começa a entender o que é se encher da mesma essência de Cristo. Eu quero falar com vocês de uma forma superficial de um assunto que é bastante profundo, mas não é o meu foco nessa noite. Que quando a Bíblia fala de comer da sua carne e beber do seu sangue, você entende que a Bíblia está falando de elementos espirituais, amém? Ela não está convidando ninguém à prática do canibalismo. Está falando de elementos espirituais. Existe na Bíblia uma linguagem figurada para o sangue. Existe um sangue espiritual da qual eu e você precisamos beber, nos alimentar, que é esse sangue de Cristo, que é essa essência de Cristo, que gera vida, que produz ressurreição. Amém? Abra sua Bíblia então, em 1 João capítulo 5, versículos do 1 ao 12. 1 João 5, do 1 ao 12. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? A tua vida espiritual, só existe em Cristo Jesus. A tua vida só existe em Cristo Jesus. Se você se alimenta da sua carne e do seu sangue, você tem vida. Se você não sabe nem do que eu estou te falando, é impossível você ter vida. O sangue de Cristo é um alimento espiritual. Quando nós nos enchemos da sua presença, nós recebemos da sua graça, nós recebemos da sua unção, nós recebemos da sua vida. E a vida que nós temos, o mundo não conhece. O elemento mais precioso no mundo espiritual, se você ler todo o Antigo Testamento até aqui como uma figura do Novo Testamento, a Bíblia fala que a vida de todo o ser humano está no sangue. Por quê? Porque o sangue representa esse elemento espiritual fundamental.
para produzir essa conexão do homem natural com Deus. Quando Satanás foi destituído de toda autoridade e poder sobre a face da terra, todo o poder foi retirado dele através da morte e ressurreição de Cristo e foi delegado e foi confiado à igreja. Ou seja, a partir daquele momento, Satanás não tem direito e não possui mais nada. Então eu te pergunto, como que o reino das trevas avança com a velocidade que avança? Se ele já não tem mais poder em si mesmo, se ele já não tem mais autoridade em si mesmo. Repita comigo: eu alimento as trevas através do meu pecado. Esse sangue, ele é uma figura. O sangue que você tem nas suas veias, esse sangue vermelho, é uma figura de um sangue espiritual que você carrega dentro de você, que é a vida de Cristo. Do mesmo jeito que quando você se corta, quando você se machuca, você derrama sangue, vaza sangue, jorra sangue do seu corpo. O teu corpo espiritual, quando é ferido através do pecado, também derrama sangue espiritual. E esse sangue espiritual é alimento de demônios. Você sabia que cada vez que você entra em contenda, cada vez que você briga, cada vez que você fala mal de um irmão, cada vez que você fala mal de um ministério, cada vez que nós como igreja, como corpo de Cristo sobre a face da terra, falamos mal um do outro, nós estamos alimentando as trevas. Nós estamos pegando algo de precioso que nos foi confiado, estamos deixando vazar e isso se torna alimento de demônios. Quando você vê uma cidade passando pelos problemas que passou, porque tudo começa primeiro na igreja, toda autoridade, todo poder foi dado à igreja. Quando você vê uma cidade passando os problemas de corrupção, os problemas de violência, os problemas de homossexualismo, os problemas de drogas que tem atravessado a cidade de Taubaté, isso é reflexo de uma igreja dividida, é um reflexo de uma igreja que briga, é um reflexo de cristãos que falam mal uns dos outros. Isso alimenta as trevas na região onde a gente está inserido. Ou seja, grande parte dos problemas da nossa cidade são o reflexo da igreja que está inserida nessa cidade, da qual eu e você fazemos parte. Com um espírito murmurador, crítico, julgando, falando mal, é um espírito de competição, uma igreja quer ser melhor que a outra, um pastor quer ser melhor que o outro e a gente produz isso. É por isso que nós precisamos nos arrepender. É por isso que nós precisamos entender que o evangelho não é isso. O evangelho começa pela morte. E a morte do eu. Esse sangue é o próprio poder da vida. Esse sangue espiritual é o próprio poder que gera em nós a capacidade de ressuscitarmos para uma nova vida. E isso que está acessível a todos em Cristo, era restrito no Antigo Testamento a poucas pessoas. Essa vida que há no sangue de Cristo derramado na cruz, no Antigo Testamento ela estava restrita a poucas pessoas. Mas esse poder foi liberado a todos na cruz. Está acessível a mim e a você hoje. Olha lá, abre sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículos 32 e 36. 2 Reis 4, 32 e 36. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte à outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse: toma o teu filho. Amém?
Eu não sei se vocês entenderam essa história. Eu falei que esse poder de ressurreição, esse poder de vida que havia no sangue de Cristo, porque Efésios diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o poder que hoje está acessível a mim e a você como igreja. Mas no Antigo Testamento esse poder era restrito a algumas pessoas, aos profetas, aos homens levantados por Deus que recebiam uma unção específica. Isso havia sobre a vida de Eliseu. Eliseu possuía esse espírito de ressurreição, esse espírito profético. E o que acontece? Uma mulher sunamita pela qual uma vez ela clamou a ele e falou: olha, o que eu posso fazer para te ajudar? Ela falou: eu gostaria de ter um filho. Então ele ora por ela, aquela mulher vai e concebe, dá à luz a um filho. Passa algum tempo, esse filho vai com o pai ao campo, num momento de colheita começa a sentir dores na sua cabeça. Se você ler todo esse trecho da Bíblia, você vai ouvir essa história. E ele volta correndo para sua casa e deixa o filho com a sua mulher. E essa mulher o tranca no quarto porque ela percebe que o menino já estava morrendo. E realmente ele veio a falecer. E essa mulher sai desesperada e vai atrás de Eliseu. Fala assim: Eliseu, eu não te pedi um filho. Você me perguntou o que queria, você orou para que eu tivesse um filho, agora o meu filho morreu. E ele primeiro fala assim: olha, Geazi vai até lá, passa o meu bastão sobre ele e depois você retorna aqui. Geazi vai e faz isso e não acontece nada. Ele fala: tá bom, eu vou lá. E quando ele chega diante daquele jovem morto, ele estabelece um ato profético. O menino estava deitado e diz que ele se deita sobre o menino. Você consegue imaginar essa cena? Uma pessoa deitada aqui, eu não vou fazer isso aqui. Não vou chamar uma pessoa aqui, mas eu vou deitar para você ver. A pessoa está deitada aqui, mão com mão, boca com boca, olho com olho, ele faz assim, ó. E deita em cima do menino. Quem deita boca com boca, mão com mão, deita... Olha na Bíblia, a mesma palavra, deitar, que Eliseu usa, é a mesma palavra que em todo o Antigo Testamento se usa e se refere à relação sexual. Quando fulano de tal se deitou com não sei quem, quando fulano de tal se deitou, Eliseu faz um ato profético do que simboliza a relação sexual. Qual a capacidade que Deus deu ao homem de gerar vida? Não foi através do sexo? Foi através do sexo ou não foi através do sexo? Como que você pode gerar vida? Ou alguém aqui acredita na cegonha? Como que você gera vida? O que Eliseu fez? Se deitou sobre aquele corpo morto, como um ato profético, e gerou vida. Agora, se um ato profético, do que é o símbolo de uma relação sexual, pode produzir vida, você entende o poder que existe numa relação sexual entre um homem e uma mulher abençoados debaixo do casamento? A vida que gera para o casal. Agora, se isso traz um peso e uma força de produzir vida, o que você acha que Satanás faz quando ele distorce o sexo do jeito que distorce hoje em dia? O que você acha que é produzido na sua vida quando você procura o sexo antes do casamento como namorado ou namorada? Quando você procura o sexo fora do casamento, homem que é casado e mulher que é casada? O mesmo peso, a mesmo poder, a mesma força de produzir vida que um profeta usou num ato profético e ressuscitou um jovem dos mortos, é o mesmo peso que existe hoje. Tanto quando você entende, quando você não entende. Esse foi o mesmo poder de ressurreição que tirou Lázaro do túmulo. É o mesmo espírito de ressurreição que eu estou falando para você. Que através de Cristo, com uma palavra, ele falou: sai. E Lázaro ressuscitou. Esse espírito de ressurreição está disponível hoje para mim e para você. Esse poder de gerar vida, o que está morto, está disponível a mim e a você, para colocar
você nessa noite em liberdade. Mas o problema é o que nós fazemos com essa liberdade. Como eu te disse, o deitar sobre o menino é um símbolo profético de um ato sexual, daquilo que gera vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e agora eu quero entrar para uma palavra bem prática e bem básica, como eu prometi para vocês nessa noite, mas que eu entendo que é fundamental. Gálatas capítulo 5, versículos do 12 ao 26. Gálatas 5, do 12 ao 26. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Grifa isso na sua Bíblia, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Você sabe o que eu quero levar para vocês agora, essa mensagem, para a gente finalizar, para um nível bastante prático. Porque nós passamos por um processo nas últimas semanas de libertação com muitas pessoas da igreja. E nós temos que tomar cuidado para a gente não endemonizar tudo. Porque tem coisas que não são demônios que estão atuando na sua vida. Tem coisas que são manifestação da tua carne, da tua falta de vontade em mudar de vida. Porque senão, a gente vai cruzar na esquina com Satanás sentado na guia chorando, se sentindo injustiçado. Daí você vai perguntar: Satanás, o que você está chorando? Não, estão falando que tudo sou eu, e não é, o cara é carnal mesmo, não fui eu que fiz isso. Daqui a pouco vai ter ninguém orando pelo diabo, porque ele não tem culpa do que está acontecendo na sua vida. Com Satanás as coisas são fáceis de resolver. Você manda ele embora em nome de Jesus e ele tem que ir. Uma vida caminhando em santidade, uma vida que caminha no Espírito, como diz a palavra de Paulo aos Gálatas, não dá espaço. Agora, onde ele encontra tanto espaço? É na vida daqueles que vivem na carne. E quais são os frutos da carne? Foram descritos aqui em Gálatas, são inúmeros. E eu quero me deter nesses frutos da carne, que eu acredito que seja um problema não só dessa igreja,
mas sejam os problemas de muitos cristãos nos dias atuais. E enquanto às vezes a gente fica anunciando o evangelho do reino, explicando coisas que são tremendas, que são profundas, que são importantes, as pessoas estão tropeçando naquilo que é o básico. Pessoas que têm sido ensinadas na palavra e continuam cometendo os mesmos pecados, vêm à igreja e querem continuar com as mesmas práticas. Vêm à igreja e continuam idólatras. Vêm à igreja e continuam na pornografia. Vêm à igreja e continuam conduzindo seus namoros como antes de conhecer a Deus. Sabe, vocês não estão escondendo algo do pastor, do líder, de quem está à frente de vocês. Vocês estão sendo incoerentes com a própria palavra quando fazem isso. Uma pessoa que sai daqui e ouve uma palavra como essa e tem a coragem de levar uma namorada ao motel, ela não está escondendo algo do pastor da igreja. Ela está sendo incoerente com a prática da palavra, não tem sentido. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes eu vejo assim: apóstolo, ora por mim, para que Deus possa gerar proteção na minha vida. Apóstolo, ora por mim, para que Deus possa gerar cura na minha vida. Apóstolo, ora por mim, para que eu possa ser liberto. Meu amado, a gente pode orar por tudo isso, mas se não houver decisão na tua vida de deixar as práticas da carne, a minha oração não vai ter efeito sobre a tua vida. Porque a Bíblia fala que nós devemos chegar diante de Jesus do jeito que a gente está. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Assim como você também possui erros, possui defeitos, mas a grande diferença é que quando a gente chega diante de Jesus, você não pode permanecer com os mesmos erros. Você tem que permitir ser transformado. O evangelho só tem sentido naquele que se permite ser transformado. E eu falo isso com o maior amor do mundo por vocês. Você quer ter uma vida de vitória? Você quer ter uma vida que prospere no propósito do cumprimento de Deus? É só você viver a palavra. É só você colocar em prática a palavra. Você não precisa de um guia sobrenatural. Você não precisa de uma oração super espiritual. O evangelho é simples. O que Cristo conquistou na cruz foi poderoso e suficiente para que, se você andar segundo a tua palavra, isso já gere automaticamente vitória na tua vida. Por que nós vemos então tantas pessoas vivendo o cristianismo com tantos problemas? É que não tem disposição de colocar em prática. E Gálatas é um espelho de problemas que às vezes a gente acha que já foram eliminados da igreja, mas são realidade na vida de um montão de gente. E um montão de gente que olha para a gente como se isso não fosse comigo. Fala comigo nessa noite. A partir de agora, cada uma dessa palavra, eu vou analisar na minha vida. Amém? Eu vou te pedir uma coisa agora. Se você está com a tua esposa, você está com um amiguinho, com namoradinha, sai do lado e fala assim: agora é eu e o Senhor. Porque tem coisas que tem que ser tratado na vida do teu marido, tem coisas que tem que ser tratado na vida da tua esposa, e às vezes a gente está junto e fica um cutuca de um lado e ai, fulano de tal podia estar aqui. Não é você nessa noite, meu amado. Então preste atenção agora. É o básico do básico do básico do evangelho, mas o básico do evangelho pode transformar a tua história, porque o evangelho é simples e maravilhoso. Amém? Você crê nisso? Esse fruto da carne, no grego, a palavra é sarca, fruto de natureza pecaminosa. É desse fruto que as trevas se alimentam. Como eu expliquei para vocês, como as trevas perderam todo o poder, esse poder foi dado à igreja, a única maneira do inferno se fortalecer é daquilo que nós como igreja damos a ele. De que forma? Vamos lá. Prostituição. Primeiro fruto da carne. No original a palavra é porneia. O que significa? Eu vou explicar um por um para você. Porque se isso estiver na tua vida, nessa noite, você vai se conscientizar
daquilo que isso gera na tua vida e da maneira que você alimenta as trevas com isso. E você vai tomar a decisão de abandonar essa prática. É só isso que eu quero te levar. Eu não quero te acusar, eu não quero te julgar, eu quero te ajudar nessa noite. Amém? Quantos estão dispostos? Digam amém. 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 Esteja disposto em nome de Jesus. Tenha coragem em nome de Jesus. Prostituição, todo tipo de imoralidade sexual de todas as formas estão inclusos nisso. Revistas, TV, internet, relações sexuais ilícitas, adultério, sexo no namoro antes do casamento. Tudo isso está envolvido nessa palavra que o original é porneia. E quantos cristãos que nós oramos todos os dias presos nessas áreas e nessas práticas. Ao invés de você contribuir com o estabelecimento do reino de Deus, você está fortalecendo as trevas. Impureza, do grego akatársia. A impureza está relacionada não só às práticas, mas aos pensamentos, desejos, vícios, malícia. Tudo isso é impureza. Fruto da carne. Lascívia, do grego aseugeia, sinônimo de sensualidade. Essa prática é fruto do egoísmo, seguir suas paixões a ponto de perder a decência. E sabe por que a sensualidade ou a lascívia, né, que entre outras coisas envolve a sensualidade, é fruto do egoísmo? Porque uma mulher que põe uma calça mais apertada, que põe uma roupa mais sensual, ela não está preocupada em agradar a Deus, ela está preocupada em mostrar a si mesmo. Por isso é fruto de egoísmo. E quantas vezes nós repetidamente explicamos sobre isso na igreja e a gente não vê mudança. Algumas pessoas não mudam. Isso é lascívia. A origem disso é egoísmo. As pessoas estão tão preocupadas com as suas paixões, suas vontades pessoais, que não estão nem aí com o outro. Idolatria. Eidolatreia no original. Adoração a espíritos, pessoas, ídolos, objetos ou confiança exagerada em algo ou alguém, como se estivesse no mesmo nível que Deus. Meu amado, a idolatria, a Bíblia é tão clara, é tão abrangente esse tema. Tem pessoas que idolatram líderes, tem pessoas que idolatram o dinheiro, tem pessoas que idolatram instituição, e tem pessoas que continuam idolatrando figuras bíblicas, santos, imagens. Você cansa de explicar, você cansa de falar, as pessoas não entendem. Tudo que tenta se colocar no lugar de Deus é uma idolatria. Não tem ninguém que possa te levar a Deus senão Jesus, porque Ele pagou o preço, Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro que te leve a Deus. Quando você coloca qualquer outro tipo de situação, pessoa, para depositar a tua confiança, isso aborrece demais ao teu Deus. Isso se chama idolatria. Quando você acha que o teu dinheiro é suficiente para sustentar a tua vida e você confia nisso acima de Deus, você está idolatrando. Isso é um fruto da carne. Feitiçaria. A origem da palavra feitiçaria está em farmaqueia. O que é isso? Espiritismo, magia negra, invocação de mortos, cartomancia. Você sabe que tem crente que vai ler a mão? Isso significa feitiçaria. Simpatia. Você sabia que tem crente que faz simpatia? Galho de arruda, pular ondinha no Réveillon, sopa de lentilha. Eu tenho que passar de roupa branca. Meu amado, toma cuidado, da onde você continua levando essas coisas dentro de você. Tudo isso tem por trás um espírito de feitiçaria, um espírito de engano. Nada disso pode produzir nada na tua vida. O que eu te falei nessa noite, desde o início do culto, é que tudo que poderia produzir algo na sua vida foi feito na cruz.
através de Cristo. E todas as vezes que a gente usa desses amuletos, nós estamos novamente levando Cristo a ser crucificado. Inimizades, a palavra inimizade no grego é ektibrai, intuição e ação fortemente hostil, antipatia, evitar a conciliação, dificuldade com o perdão. Isso não acontece também na igreja? Crente falando mal. Tem pessoas que a gente fala A, a pessoa sai daqui e fala, não, ele falou B. Isso vai ser um instrumento de Satanás. Porque o que Satanás procura gerar é divisão entre irmãos, divisão entre igrejas, porque isso fortalece, eu expliquei isso. E às vezes você se empresta a isso, mentindo, distorcendo a verdade. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem perdoar, irmãos. Está dentro da igreja e não consegue perdoar, e não consegue perdoar ministério. Veio de outra igreja com mágoa do pastor, e acha que pode conviver como cristão alimentando mágoa contra os outros. Isso se chama inimizade. E a inimizade, essa falta de perdão, essa dificuldade, esse sentimento hostil por alguém, gera em tua vida inimizade com Deus. Porque se você não consegue perdoar a um irmão, a alguém, quem você vê, como que você vai conseguir receber o perdão de um Deus que você não vê? A Bíblia diz que a mesma medida que nós usamos para medir é a medida que seremos medidos. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele falou, perdoai as vossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como que você vai falar para Deus, perdoa a minha ofensa assim como eu perdoo quem tem me ofendido, se você não consegue perdoar? E às vezes a sua falta de perdão é com o pastor, é com a igreja, é com o teu marido, é com a tua esposa, é uma traição que você passa por cima, mas no fundo não perdoou até hoje. É um amigo. Meu amado, tudo isso são obras da carne que atrapalham o teu relacionamento com Deus. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, tenha a disposição de ser transformado. Isso liberta a tua vida. Você não precisa passar por trocentas mil sessões de libertação. Se você tiver disposição simplesmente de colocar em prática isso hoje, falar, eu renuncio a isso. Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Sem arrependimento não há remissão de pecado. Porfia, do grego eris. Existe uma besta que se alimenta das contendas entre irmãos, brigas, oposição, luta por superioridade. Se você abrir, a porfia é um do fruto da carne. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 17, do 6 ao 7, diz assim: e vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos. O que eu expliquei para vocês aqui que é o sangue? O que eu expliquei para vocês aqui? Quem que são esses santos? É a igreja de Cristo sobre a face da terra, que carrega dentro de si um sangue espiritual poderoso. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que havia uma mulher embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, me maravilhei com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher simboliza essa besta da contenda que se alimenta do sangue derramado entre cristãos. Esse sangue derramado não é um sangue natural, é um sangue espiritual que é derramado na hora que você briga, que você faz contenda, que você fala mal, quando você fofoca, quando você inveja. Você derrama um sangue que alimenta uma besta da contenda. Deuteronômio 19, do 10 ao 13, fala mais a respeito desse sangue. Diz assim: para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti, mas havendo alguém que odeia o seu próximo, que lhe arma ciladas, que se levanta contra ele, que o fere mortalmente, e se acolhe a alguma destas cidades, então os anciãos da cidade mandarão buscá-lo, e dali o tirarão, e entregarão na mão do vingador de sangue, para que morra.
O teu olho não perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Isso sempre foi algo tão sério para Deus, que para que a cidade, para que a nação não fosse contaminada com esse espírito, no Antigo Testamento essa pessoa era eliminada do meio do povo. A pessoa que transmite contenda é algo tão nocivo para a igreja. A pessoa que transmite contenda entre irmãos é um agente de Satanás dentro da igreja. É algo muito sério. Se você é uma pessoa que caminha alimentando contenda, caminha invejando, caminha falando mal, tome cuidado. Sabe, nem tudo que eu vejo no meio cristão eu concordo. Nem tudo que eu vejo em outras igrejas eu compactuo, mas eu não abro mais a minha boca para falar mal de ministério nenhum, de pastor nenhum, de crente nenhum, porque eu sei que nós fazemos parte do mesmo corpo. O que eu posso fazer é orar, mas jamais emprestar minha boca para fortalecer as trevas. Se você tem feito isso, se você tem participado desse fruto da carne chamado porfia, se arrependa nessa noite. Em nome de Jesus, se arrependa nessa noite. Peça para que o Senhor recolha todo o sangue que você derramou, que é muito precioso e tem fortalecido as trevas. Ciúme, do grego zelos, ressentimento, inveja amarga do sucesso de outros. Em 1 Coríntios, Paulo fala que esse ciúme é sinal de carnalidade. Quando você se sente ressentido, quando você se sente no direito de proteger, de ter como posse determinada pessoa, esse sentimento de amargura, porque muitas vezes uma pessoa, às vezes você se sente com uma pessoa mais querida que você, em determinada situação, local ou por outras pessoas, esse sentimento, a origem dele é carnal, não vem de Deus. Se arrependa disso. Ciúme é nocivo. Tem gente que fala assim, uma pitadinha de ciúme faz bem no relacionamento. Nenhuma pitadinha faz bem nenhum. O ciúme significa falta de confiança no outro. Não vem de Deus. Não alimente ciúme. Quando eu comecei a namorar a Leila, eu me lembro que, eu acho que pela diferença de idade, ela mais nova que eu me sentia um pouco inseguro com o jeito dela. Então quando eu percebia alguma ponta de ciúme, eu alimentava isso. Eu queria promover nela mais ciúme, porque eu me sentia mais seguro, não sei se me sentia mais amado. E isso me trouxe muito problema. Até o dia que eu tive que me pedir perdão a ela. Eu falei, Leila, me perdoa por todas as vezes que eu fui assim, que eu agi assim com você. Eu fui imaturo. Tudo que eu te falava para gerar ciúme era tudo bobeira, né? E depois daquele dia que a gente se consertou, eu me arrependi. Nunca mais eu tive no meu relacionamento esse tipo de problema. Eu passei os meus primeiros anos de casamento, a Leila fazendo faculdade. Eu às vezes nem conhecia os amigos, as pessoas com quem ela convivia, nunca tive uma ponta de insegurança, de ciúme. Da mesma forma eu fiz MBA em outra cidade, tinha amigos, tinha colegas de turma que ela nunca teve uma ponta de desconfiança ou ciúme. Porque a confiança, quando ela é estabelecida na base de um relacionamento santo, não tem espaço para que esse tipo de sentimento entre no meio, que é nocivo, que tem a origem nas trevas, na carne. Se você tem tido esse tipo de problema, se arrependa, isso não vem de Deus. Ira, a origem da palavra ira é tumoi, fúria manifesta através de palavras e ações explosivas. A Bíblia fala irai e não pecai, mas a ira que se manifesta numa ação explosiva é pecado. Discórdia, ambição egoísta, cobiça pelo poder, necessidade de ser maior, de aparecer, de ser reconhecido, de se sentir superior. Isso é a origem desse fruto da carne chamado discórdia. Tem gente que no ambiente profissional, corporativo, é tão comum isso, uma necessidade de querer ser maior que o outro, uma necessidade de aparecer, uma necessidade de se impor, uma necessidade de ter a última palavra, não só em ambiente corporativo, às vezes no casamento.
Tem que acabar a conversa, você tem que ter sempre a última palavra para sair por cima. Isso é discórdia. A origem disso é o orgulho, a vaidade é um fruto da carne. Dissensões. A palavra dissensões, a origem dela é dicostasiai. Divisão, cisão, duas tendências, introduzir um pensamento paralelo. Isso em todos os lugares. Sabe, dentro da empresa, eu tive uma reunião com um departamento de engenharia e eu comecei a explicar a maneira de pensar da empresa, a cultura da Ladeira Miranda. E às vezes a gente tem engenheiros e pessoas profissionais que vêm de outras empresas. E às vezes eu percebo que eles não se adaptam e falam assim, não, mas não é assim. Eu falo, não é assim. Aqui é assim. Não, mas não dá assim. Não, aqui é assim. E se a pessoa sai de uma sala da reunião, onde eu como diretor falei que é assim, e ele chega e chama os outros engenheiros e fala, olha, ele falou que é assim, mas não é. Eu acho que deve ser assim. Você sabe o que se chama isso? Dissensão, introduzir um pensamento paralelo. Isso acontece no trabalho e acontece dentro da igreja. O apóstolo chega e fala assim, olha gente, a partir de agora nós vamos entrar num tempo de arrependimento. Daí tem gente que sai e fala assim, olha, eu acho que teologicamente o apóstolo não está correto. E daí forma um grupo, começa a explicar o seu ponto de vista. Está errado. Está errado. Seu pensamento pode ser bom, o seu conhecimento pode ser grande, mas está errado. Introduzir um pensamento paralelo dentro da congregação se chama dissensão e a origem disso é carnal, é satânica. Nós precisamos entender o que a palavra nos diz nas coisas mais básicas. Olha o que Romanos 16, versículos 17 e 18, não precisa abrir, eu vou ser rápido. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quando você acha que está ajudando as pessoas como um defensor da fé, como um defensor da verdade, como o conhecedor da apologética, não, isso está errado, você está sendo um instrumento de Satanás. Se eu ensino uma palavra com um apóstolo na igreja, você chega e fala, não acho que é assim, começa, então venha conversar comigo, é a maneira correta de você resolver. Agora, promover grupo, facção, divisão, pensamento paralelo, isso não provém de Deus, na igreja, no ambiente de trabalho, na família ou em qualquer lugar do mundo. Isso é falta de submissão à autoridade que é constituída. E a Bíblia fala, se você não faz isso, mas ouve quem está fazendo isso, sai fora. A orientação da Bíblia é, desviai-vos deles. Não se assente para ouvir quem vem produzir pensamento paralelo. Olha, sabe que eu estava ouvindo o Kiko falar essa noite, cara, não é bem assim. Está chegando agora, deixa eu falar, ele é meio bravo mesmo, ele é meio chato, o negócio é mais light, não precisa pegar firme não, cara. Entendeu? Pode continuar aí com o seu jeitinho, com a sua vida. Se você quer viver a palavra, fuja desse tipo de comportamento. Facções. Original é aireses, promoção de divisão de grupo dentro da igreja, que procuram atrair para si a verdade. É o que acontecia no evangelho uma época, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, você tenta atrair para você a verdade. Ó gente, deixa eu falar um negócio aqui. Eu acho que o apóstolo L tem vacilado, as coisas que ele tem falado não são muito legais. Eu quero anunciar para vocês uma palavra que eu tenho buscado uma revelação mais profunda do que ele. Eu tenho me alimentado mais da palavra do que ele. O que eu quero te dizer para vocês, me sigam. Semana que vem o culto não vai ser aqui, vai ser em outro lugar, vamos junto para lá. Isso se chama facção. Outra palavra. Já estou acabando. Falta mais 2 frutos da carne, amém? Inveja. Esse é facinho, você não deve ter isso. A origem da palavra no grego é etonoi. O que é inveja?
Eu estou hoje tomando cuidado e a paciência de explicar item por item para você falar que você não sabe o que é. Daí você vai poder orar com bastante convicção, falar assim: perdão, Senhor, eu sou invejoso. Hoje eu descobri isso. Inveja, antipatia ressentida contra uma pessoa que tem algo que não temos e queremos. Isso é algo tão antigo e tão devastador na vida do homem, que encontramos uma orientação, um mandamento em Êxodo 20:17, quando a palavra, quando Deus dá os 10 mandamentos, tem um que às vezes se resume, né? Mas o texto inteiro fala assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Daí você vai falar assim para mim: hoje eu estou tomando cuidado de explicar como se eu não entendesse nada. Não, mas eu não cobiço nem boi, nem jumento, não cobiço cavalo de ninguém. Então vamos trazer essa palavra para a realidade de hoje? Vamos lá. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, não cobiçarás a empregada doméstica do teu próximo, o carro do teu próximo, o iPad do teu próximo, não cobiçarás a faculdade do teu próximo, o salário do teu próximo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, não cobiçarás a roupa da sua amiga, não cobiçarás a viagem do teu amigo, não cobiçarás a posição na igreja do teu amigo, do teu irmão. Todas as vezes que você deseja algo de outra pessoa, você começa a ser enfeitiçado por um espírito que nasceu em Lúcifer. Não que exista algum problema em você ver alguma coisa que você acha legal e querer igual. O problema reside na motivação, em querer ser sempre melhor. Eu vou explicar isso para você. Não é que haja problema em você olhar e falar assim: putz, que bonito a beca do André, tá elegante hoje. Você vai ter vontade de comprar. Daí você chega para o André: onde você comprou? Legal, né? Isso é uma coisa. Agora tem gente que fala assim: marvado, André, comprou um terno, tá mais. Semana que vem eu vou comprar um mais legal, vou vir com só para ele ver. Quando a motivação sua é ter para ser superior ao outro, não é que aquela menina, minha amiga desde a infância, não é que a marvada casou bem e eu estou até agora solteira. Nossa, mas aquele cara na sala de aula era tão lerdinho, tão burrinho, hoje o cara é diretor da empresa tal. Esse tipo de sentimento é uma inveja que tem como origem as trevas. Eu conheço amigos, eu tenho, não posso falar amigo, conhecidos, que desde a minha infância tem esse tipo de sentimento. O cara tá ficando velho, cabelo branco, é a mesma coisa. Eu encontro alguém e daí falo assim: ah, o Kiko? Nossa, ele fez, é mesmo? Mas como que ele conseguiu fazer isso? Até hoje. O cara vai fazer 40 anos de idade, ele fazia isso quando tinha 9 anos de idade, agora eu vou fazer 40 anos de idade, o cara está com o mesmo sentimento. Sabe por quê? Porque a inveja é um sentimento que te prende à vida do outro. Quando você sente inveja de alguém, você fica preso à vida da outra pessoa. Você não se conforma de vê-la ficar bem sucedido. Você não conforma de vê-la tendo alguma coisa. É um sentimento maligno. E se prepara. Quantos aqui são pessoas que têm promessas de vitória na sua vida? Levanta sua mão. Quantos aqui são pessoas que são um sucesso na presença de Deus? Levante sua mão. Tem gente que tem dúvida. Nós somos chamados para ser bem-sucedidos, vitoriosos, abençoados, para expandir o reino de Deus sobre a face da terra. Então você se prepare. Se você é o tipo de pessoa que fala assim: não, se eu estou te falando, você já está pensando: nossa, mas tem um fulano de tal que seca a planta só com o olhar, de tão invejoso. Se prepara. Porque o teu sucesso sempre vai atrair invejosos. Se você não está preparado para lidar com inveja, você não está preparado para ter vitória. A inveja é algo que acompanha as pessoas na sua caminhada de vitória. Agora, tome cuidado para que esse sentimento não nasça no teu coração. Aprenda a lidar com os invejosos, né? Agora,
Não permita que isso nasça no seu coração. E se hoje você identifica isso, se arrependa. Peça perdão. E por último, eu vou pôr os dois últimos juntos: bebedice e glutonaria. Na verdade, esses dois juntos significam um descontrole das faculdades físicas e mentais, falta de limite, não só para bebida, comida, mas pode envolver drogas, sexo e coisas semelhantes. A bebedice e a glutonaria são situações usadas por Satanás para te afastar da presença de Deus. Pessoas que não conseguem tomar uma taça de vinho, tem que se embriagar. Pessoas que não conseguem sentar numa mesa e comer sem parar. Pessoas que entram numa situação de um cigarro e se torna viciado, e do cigarro vai para a maconha. Isso é um espírito. Por isso que a bebedice e a glutonaria não é ligada só à bebida e à comida. Está relacionado a sexo, está relacionado a droga e a qualquer tipo de vício que te faça ter um descontrole do teu limite. Meu amado, todas as situações citadas hoje são frutos da carne, que se opõem contra o Espírito. Eu falei nessa noite que aquele que vive no Espírito possui dentro de si o poder da ressurreição, o poder da vida, foi confiado, foi gerado dentro de você através da morte e ressurreição de Cristo. Quando você vai se alimentando da carne, você vai minimizando o efeito, você vai permitindo que esse sangue espiritual, que esse poder espiritual de ressurreição vá sendo vazado da tua vida. Você vai se enfraquecendo espiritualmente. E aquilo que começa a ter força na sua vida são as obras da carne. E é impossível que você entenda aquilo que a gente prega nesse lugar, que você cresça, que você viva o reino com essas práticas presentes na sua vida. É impossível. A Bíblia fala, e eu repeti para vocês, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O evangelho que nós pregamos aqui é o evangelho do reino de Deus, não é um evangelho pessoal, não é a teologia da prosperidade. É o evangelho do reino. Nós cremos no evangelho que pode produzir transformação nessa terra, mas tem que começar através da transformação da sua vida. O que eu percebo é que todos nós temos momentos de caverna. Assim como Elias, assim como João Batista, assim como Paulo, momentos onde nos entristecemos. Porém, a diferença básica que nos faz sair da caverna é aquilo que nos fez entrar na caverna. Se você entrou na caverna, por às vezes se angustiar, por falta de entendimento das coisas do reino, por um sentimento de solidão, por parecer que você está pelejando sozinho, o Espírito Santo com certeza vai fazer como fez com Elias, como fez com Paulo, vai soprar sobre você, vai falar assim: você não está sozinho, levanta, vamos. Agora, se o que fez você entrar na caverna foram esses frutos da carne, e você se isolou, por causa de contenda, dissensão, pornografia, porfia, lascívia, glutonaria, inveja, se alguma dessas coisas te fez entrar na caverna, a única coisa que te tira para fora é o poder da ressurreição. E isso tem que vir na sua vida através do arrependimento. Isso vem na sua vida através do arrependimento. Se as suas palavras têm alimentado divisão, contenda, murmuração contra ministérios cristãos, contra pessoas, contra irmãos, contra pastores, contra essa própria casa, você tem fortalecido as trevas. Se arrependa hoje. Se arrependa hoje e decida viver o reino de Deus. Meu amado, como eu te disse nessa noite, essa palavra não tem a pretensão de ser um tratado teológico. Como diria o apóstolo L, é um arroz com feijão bem temperadinho, mas poderoso para transformar a tua vida nessa noite. Queria pedir para o Alain me ajudar aqui.